Olá, gente! Oi, Ademar, tudo bom? Tô esperando a minha convidada chegar, Pérola. Cadê a Pérola que não chega? A gente vai falar hoje como performar em vendas. Muito bem, Pérola chegou. Esperando só a Pérola entrar. Oiê! Oi, tudo bom? Chegou o grande dia de uma mulher tão importante com uma agenda tão lotada. As duas, né, bonitinha? As Porque isso não é duas. privilégio meu, vamos combinar, né? Verdade, Mas amiga, hoje tá verdade. uma correria mesmo, não vou te enganar, não. Fiz um monte de atendimento, é a segunda live do dia, tá, o negócio tá frenético, mas bora lá que a gente é assim mesmo, né? A gente é executora, a gente é No faca na talo. caveira, né, Pérola? E não é pouco, né? Não é pouco. Mas enfim, antes da Que gente delícia começar, estar aqui com você. é muito bom, é muito bom, eu adoro também. Deixa eu até acender uma outra luzinha para ficar mais claro, senão fica meio escuro. Bom, antes da gente começar, Pérola, conta um pouquinho, se apresenta, porque não é todo mundo que conhece você, eu acho que é interessante a gente se Claro, apresentar para as pessoas saberem por que você vai falar sobre o que você vai falar e a gente vai conversar sobre como performar em vendas hoje. Então, conta um pouquinho para a gente quem é você. com certeza. Primeiro, Sabrina, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você e ter a oportunidade de falar para sua audiência. Muito feliz por isso. Eu sou a Pérola, né? Moro aqui em São Paulo, na capital, e há 16 anos eu trabalho na área de vendas, a área comercial, e faço aí grandes empresas e grandes pessoas virarem ótimos vendedores, né? Vendedores de alta performance e alavancar seus resultados. Então, há 16 anos estou nessa jornada, né? Comecei sim fazendo tudo isso lá na rua, tete a tete, e sim fui escalando até chegar hoje nessa corporação que eu me encontro, né? Fazendo gestões aí. Joia. É bem legal você falar escalar, né? Porque assim, eu vou aproveitar só para me apresentar, porque de repente tem algumas pessoas aqui também que podem seguir você, que não sabem quem eu sou. Meu nome é Sabrina Pascoal, eu sou psicóloga, né? Eu atendo como psicóloga clínica, eu tenho especialização em bioenergética, sou coach também, coach de alta performance, de produtividade, e uso muito. Só um minutinho que eu falando que está cortando a minha cabeça. Assim? Subia a câmera? Será? Acho Maris, que me diz que tá ok. Bom, então eu sou coach de alta performance e de produtividade e eu falo muito sobre alta performance por conta do fato de ser montanhista e de escalar montanhas acima de 4.000 metros, né? Então, uau! eu tenho aquele objetivo de escalar 7 cumes do mundo, que são as montanhas mais altas de cada continente, e já escalei 4 delas. Então, só para entender por que eu falo sobre alta performance, então, por que a gente vai falar sobre como performar em vendas, né? Cada uma no seu nicho, mas vamos explicar aqui o que é exatamente performar em vendas. E aí, até para explicar um pouquinho para as pessoas, né, Pérola? A gente faz parte de um projeto muito bacana que está nascendo, lindo, que é a Arquitetura da Prosperidade, que trabalha muito essa questão realmente assim, de para a gente ter prosperidade na vida, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Entre Sim, tempo, energia, dinheiro, relacionamento, uma série de coisas, né? E aí, a gente fala muito realmente essa coisa de trabalho e todos nós estamos o tempo todo vendendo coisas. Ou a gente vende ideias, ou vende produtos, vende serviços. verdade. Então, dizer assim, ah, não vou nem ouvir isso porque eu não vendo nada. A gente sempre vende, nem que seja dentro de uma empresa, vendendo projetos e ideias para alguém, né? Então, eu queria que você Verdade. contasse um pouquinho para a gente como é que é essa coisa, assim, como é que é a sua experiência de vendas, como é que você vê essa questão de atrelar a venda a essa coisa toda de prosperidade que a gente está falando, Pera. Show. Uma das coisas que você falou aí que me chama muita atenção, né? Ainda ontem falava aqui numa live sobre essa questão de as pessoas têm muito medo e muitos mitos em relação a vendas, né? E acho que é um bicho de sete cabeças.
Mas num olhar diferente de mudança de lente, né? É muito bom você lembrar que sim, a gente se vende o tempo todo e a vida é sempre um ato de negociação. Desde as criancinhas lá pequenas negociando ali os seus brinquedos, até sim uma grande corporação. Ontem ainda falei de um índice muito importante que a Exame trouxe e que eu vejo muito nas corporações, né? 40% do nosso tempo dentro das empresas é sim vendendo ideias, é sim vendendo propostas, é sim vendendo soluções. Então é um ato de negociação o tempo inteiro. Então é importante a gente entender que não é só por valor, preço, dinheiro, né? E também tem outras coisas envolvidas em relação à venda. Como me vender é muito importante hoje, né? E sim, falando aí de prosperidade, falando sim desses equilíbrios, que é a nossa proposta nesse projeto lindo, né? Inclusive, a convite de Mari Rafi, que tá aí, tô vendo você, Mari, obrigada por estar aqui na audiência. A venda também faz parte desse equilíbrio, né? Se vender, se posicionar de uma maneira correta, te traz um equilíbrio. Ontem disse um pouquinho sobre a questão do não, né? O receber o não, muitas vezes, na venda, nos deixa fora do equilíbrio. E o tão importante que é entender que esse não no processo de venda não é para você, ser humano, pessoa, e sim para o produto e solução que você está oferecendo para a pessoa e ela não está pronta naquele momento. E tá tudo bem ela dizer não. Então, quando você entende isso, se conhece, entende isso, entende a transformação que você entrega nesse tangível de equilíbrios aí, você começa a se sentir melhor, entendendo que esse não, nesse processo de venda, não é para sua persona, né? E sim para uma transformação. E eu vejo prosperidade com esse equilíbrio na vendas, né? Uhum. É muito legal você falar isso, Pérola, que me lembrou um negócio que eu tenho falado muito, porque é importante a gente realmente ressaltar o quanto isso muda a forma da gente pensar. Que quando a gente recebe um não, é difícil, óbvio, para qualquer um de nós, né? Não é assim, não, recebo não e fico de boa. Não, isso realmente mexe comigo, mexe com autoestima, mexe com autoconfiança, com uma série de coisas, né? Mas o quanto a gente precisa, na verdade, trabalhar, o que a gente sempre fala, essa coisa da resiliência, né? Então, assim, eu levo uma porrada, eu caí, eu saber levantar e voltar para o meu ponto, ter o meu centro, o meu equilíbrio. Sempre se falou isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas cada vez mais a gente anda falando em antifragilidade, que é diferente de resiliência em que ponto? A antifragilidade é você ter uma queda, levar uma porrada e você voltar, mas quando você volta, você não volta para o seu estado atual, você volta mais forte e mais preparado. Então, a antifragilidade é você extrair aprendizado das coisas quando não acontecem, porque não é tudo sempre que vai acontecer, mas eu voltar falando assim, beleza, o que eu tenho que aprender com essa história para que num próximo momento, numa próxima situação, eu tenha mais resultado? Então, é exatamente a gente trabalhar essa coisa de antifragilidade. Quando eu voltar, eu volto mais forte, eu volto mais preparado. E uma coisa que é interessante também, que é o seguinte, a gente fala que todos nós, de uma maneira geral, né? Claro que existem diferenças, mas de uma maneira geral, média, todos nós passamos 70% do nosso tempo do dia funcionando sob hormônios do estresse. Olha que Tá. maluco. Maluco Então, o isso. que acontece? Se a gente passa 70% do nosso tempo no dia funcionando sob o momento, sobre os hormônios do estresse, significa que a gente está o tempo todo se preparando para o quê? Fuga ou luta, porque o estresse, o cortisol, prepara a gente para luta ou fuga. Só que, primeiro, isso desgasta pra caramba, porque muitas vezes a gente nem tem que lutar, nem fugir de nada, mas a gente fica secretando esse hormônio do estresse. E uma mente que está o tempo todo sendo inundada por hormônios de estresse, ela fica no modo de sobrevivência, fica ligado ao modo de sobrevivência. E essa mente, ela não tem espaço para criar, ela não tem espaço para fazer algo diferente, ela não tem espaço para encontrar novas soluções. Então, o quanto a gente tem que ficar ligado nisso, porque atrapalha tudo na nossa vida. E aí, se eu não Tá. estou bem, se eu estou funcionando só na coisa do estresse, como é que eu vou estar pronta para fazer uma venda dos meus produtos, dos meus serviços? Se eu estou ali naquela coisa de luta ou fuga, preciso. Eu não consigo criar, não tenho espaço para fazer, para pensar novas alternativas e novas estratégias para o meu negócio.
que você acha disso? Acho sensacional. E uma das coisas que a gente fala bastante em equipes, né? E que eu ouço bastante, me perguntam muito, né? O que faz, né, hoje, nesse mundo de estresse, né, onde muitas pessoas estão surtando, sim, você manter o equilíbrio, né? Manter a paz e continuar, não parar, não desistir, né? E uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada e que me trouxeram até aqui, né, e inclusive com muitas de vocês, e obrigado por isso, por serem minhas parceiras até aqui, né, é trazer uma vida de equilíbrio através de vários processos, né, dividindo quem sou em todas as áreas e respeitando cada um desses papéis, né. Então, olha como é muito importante isso, né? Entender que sim, eu preciso de um tempo para mim. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer uma ativação, é olhar para mim, é meditar, é me colocar no centro para que eu me prepare, para que meu corpo, mente, né, esteja preparado para viver esse dia. Mas isso te leva a alta performance? Me leva. Me leva porque quando eu acordo e tomo um banho gelado, quando eu acordo e medito, quando eu acordo e arrumo a minha cama e digo, eu sou dona da minha organização desse dia, eu estou na frente da organização desse dia, são coisas que sim, que me levam à alta performance e que faz sim eu ter um equilíbrio para aguentar todo esse processo, né? Então, essa é uma das coisas que faz o diferencial aí em performar na minha vida, né? No meu mundo. Isso é muito legal que você está falando, porque a gente ter os nossos rituais, né? E isso é pessoal e intransferível. O que vale para mim pode não valer para você. Às Com vezes tem certeza. coisas em comum. Por exemplo, eu também medito, tem algumas coisas que a gente faz parecido. Mas assim, isso é muito pessoal. Mas a gente realmente precisa encontrar maneiras que a gente tem de voltar para o nosso equilíbrio, voltar para o nosso centro, para que a gente realmente consiga dar mais resultado, para que a gente consiga performar melhor em qualquer lado da nossa vida, a gente está falando aqui especificamente de vendas, mas em qualquer lado da nossa vida, desde que a gente esteja equilibrado, desde que a gente tenha realmente essa coisa de não focar só no trabalho, não focar só na diversão, não focar só no relacionamento. Eu preciso distribuir essa minha energia ao longo do tempo e na minha vida para que realmente eu consiga extrair o melhor de cada lado, né? Uma coisa que me fez pensar, que eu tenho falado muito ultimamente, essa coisa, né, de reprogramação mental, né, de trabalhar muito essa Sim. coisa de física quântica e tal, que é o seguinte, a gente está falando do quê? De ter rituais, de fazer coisas, ter resultados, não sei o quê. Só que se a gente não fizer mudanças na vida, a gente não vai ter resultado. Por quê? De novo, estatísticas, porque eu acho que isso é legal, porque a gente está embasado Sim, cientificamente, a gente não está falando do nada, né? Então, exatamente. o que eu sempre falo, eu tenho falado muito, a coisa de que a gente é uma repetição da gente no seguinte sentido. A gente tem por volta de 60 a 70 mil pensamentos por dia, todos nós, né? E 90% de tudo que a gente pensa é uma cópia de ontem. Então, ontem eu fui assim, hoje eu sou assim, amanhã eu sou assim. Ou seja, eu estou sempre repetindo os meus dias, repetindo os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas emoções. Portanto, o resultado que eu tenho é o mesmo. Então, as pessoas esperam a vida mudar, esperam ter mais resultado, esperam as coisas acontecer, mas sempre fazendo tudo do mesmo jeito. Desculpa, não vai rolar. Não Se vai. eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que mudar a minha atitude, meu pensamento, a minha emoção, meus sentimentos, tudo isso, porque senão eu fico aqui numa posição passiva, esperando o universo entrar em conjunção astral para que as coisas aconteçam. Eu tenho que fazer acontecer. A Sou eu minha que tenho que buscar. responsabilidade. Exatamente o que a gente fala o tempo todo. É autorresponsabilidade, é autoconhecimento, é autodemônio, é tudo auto, por quê? Tudo em relação a mim. Então, eu não Vem de posso mim. esperar que as coisas caiam do céu, que é o que a gente fala, do céu só cai chuva. Se eu quero um resultado, eu tenho que ir lá buscar, né? Então, é fácil mudar? Claro que não, senão a gente já teria mudado. Eu Sim. sempre digo, não é fácil, não é rápido e não é indolor, mas é possível. Então, se eu quero que algo mude, eu preciso começar a mudar aqui dentro de mim, porque aqui fora sempre vai ser uma projeção de mim. O que eu estou vendo aqui fora é o que eu sinto e o que eu vivencio. O resultado está ruim aqui fora, bonitinha? Então, olha para dentro, porque é aqui que Olha para você precisa dentro. mudar. Senão eu fico apontando o dedo e eu não faço as mudanças que eu tenho que fazer em mim, né? Sensacional. E é lindo mesmo, e é
é a crença mesmo, né? É essa a verdade que a gente precisa entender. Cara, uma das coisas que acontece muito nesse mundo, né, de vendas é isso, né? As pessoas querem ter o resultado não fazendo de verdade o seu papel. E qual é o teu papel nesse momento, né? Para que eu tenha bom resultado, para que eu saia da média, para que eu não tenha um número mediano. Eu preciso fazer a mais. Eu preciso sim estudar mais, dedicar mais tempo. Sim, eu preciso, para ter alta performance, eu preciso me doar mais, né? E sim, é uma decisão minha. Né? E tá tudo bem se para você não faz sentido, porque alta performance nesse momento, não, porque vai me tomar muito tempo, tá tudo bem. Se você quer ser a média, ser só aquele resultado. Mas para você que não quer ser a média, coloca na tua cabeça, vai ter que estudar mais. Quanto mais eu estudo, mais eu me dedico àquilo, mais eu tenho congruência, mais resultado eu tenho. E sim, o resultado não é do dia para a noite. E todo mundo quer isso. Todo mundo quer acordar rico, todo mundo quer acordar magro, todo mundo quer de um dia para outro ter uma transformação. E transformação tá ligado a congruência, sequência, constância. E as pessoas têm dificuldade em se manter na constância dos Exato. dias, né? Há técnicas aí que dizem que 90 dias, uma frequência de alguma atitude, hábito que você queira mudar, começa-se a ter resultado. Começa-se. Ou seja, se eu quero correr, eu corro 90 dias para começar meu corpo a entender, minha mente entender que sim, caminhar todos os dias aquele horário vai fazer parte da minha vida daqui para frente. Mas as pessoas não têm tempo, não querem dedicar o tempo suficiente para ter resultados de alta performance. Essa é a dor hoje. Exatamente. É muito legal você falar isso, porque assim, é a coisa que a gente fala da melhoria contínua, né? A gente não deita um dia e acorda 20 quilos mais gordo. A gente não deita um dia e acorda com o relacionamento todo cagado, né? Essas coisas vão sendo construídas para o bem ou para o mal. Então, como essas coisas acontecem do lado ruim, também do lado bom, não é da noite para o dia. Eu não acordo e falo, nossa, hoje eu tô plena, eu tô absoluta. Hoje, nossa, tá tudo ótimo. Se ontem eu não estava. Não é assim. Então, a gente tem que entender que pequenos movimentos feitos com constância, com disciplina, com determinação, me levam ao resultado. Mas não é de um dia para o outro. E eu costumo ouvir algumas coisas que eu sempre falo que as pessoas falam assim, quando eu começar a ter resultado, as coisas começarem a acontecer e tal, aí sim eu vou me sentir feliz, vou sentir que eu tenho sucesso e tal, né? Aí, não, tá errado. Eu não posso esperar que o resultado aconteça para que eu me sinta daquele jeito. É o contrário, eu primeiro preciso me sentir para que eu seja algo e eu colha os resultados. Então, assim, não é assim, primeiro eu tenho que ver o resultado, aí quando eu vi que as coisas acontecem, aí eu vou ser uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso, uma pessoa plena. Não, 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 não. Você tem que se sentir primeiro. Como eu falei, sempre parte daqui de dentro, primeiro. É de Então, dentro para fora. é de dentro para fora. A partir do momento que eu me sinto capaz, feliz, próspera, abundante, disciplinada, seja lá o que for, eu começo a ter atitudes de pessoas que fazem isso. E quais são os resultados que eu colho? Isso. Então Isso. é o contrário. Eu primeiro preciso sentir para que depois eu seja, e não o movimento contrário. E aí, como a gente falou, é isso. São passos muitas vezes pequenos que a gente começa, mas eles têm que ser consistentes para que a gente comece a ter uma melhoria contínua, para que a gente vá sentindo os resultados, porque ninguém muda assim, porque a gente tem anos construindo um jeito que a gente é até hoje. Então a gente não pode querer mudar da noite para o dia, até porque essas mudanças bruscas e drásticas, elas não se sustentam, né? E então é exatamente isso, é melhoria contínua, hábitos de sucesso. E aí me fala um pouquinho, até para a gente falar essa coisa de Já. vendas, né? Que a gente começa a ir para outras coisas que são super interessantes. Cara, Como é é que você sensacional. É um entende? papo muito de comadre aqui. A gente vai indo, vai indo, vai indo. E se deixar, a gente fica aqui 2 horas. E você que tá Exato, a aí gente começa a falar acompanhando a de gente, vendas, daqui a pouco manda fala de pergunta. performance, é uma loucura, mas enfim. Falando até que a gente está falando exatamente essa coisa de melhoria contínua, de pequenos passos que levam a gente a crescer e tal, me fala uma coisa, como é que você entende que tipos de hábitos a gente precisa ter de sucesso para que a gente consiga ir mais para essa coisa de performance em vendas, porque você tem vivência nisso. Sim.
Primeiro eu quero deixar bem claro assim que são vários hábitos e que não devem ser transformados todos de uma vez. Hábitos precisam ser feitos um de cada vez. Então, o maior dos erros que eu vejo aí nas questões do hábito é: eu preciso hoje, para ter performance, eu preciso ter saúde. Aí eu começo a correr. Aí eu mudo meu hábito e falo, cara, vou acordar 1 hora mais cedo e vou correr. Tá, mas para eu ter alta performance, eu preciso ler. Então eu vou colocar a leitura aqui e vou começar a ler. Ah, cara, tem mais uma coisa, eu preciso estudar. E eu me cadastro num curso de vendas e começo a estudar. E aí eu faço tudo isso de uma vez. Cara, uma das coisas que a gente aprende na alta performance é foco. Ninguém consegue sustentar várias coisas de uma vez só por muito tempo, porque senão você se torna só raso em tudo que você escolheu ser. Então, hábitos a gente começa a colocar um pouquinho de cada vez. E quando aquilo já ficou natural na tua vida, aí sim você agrega mais um outro hábito. E sim começa de novo. Então, poxa, correr para mim já é tão natural que eu pulo da cama antes do telefone despertar, né? E aí fui. Então, tá na hora de você colocar mais um hábito na tua vida. Esse é o erro de desistir no meio do caminho. Todo mundo fala, cara, eu tentei fazer tudo isso e morri no meio do caminho, não aguentei. Sim, você colocou tudo e quis fazer uma mudança brusca e seu corpo não aguentou. Então, essa é uma das sacadas. Se você quer mudar a tua vida, escolha duas coisas hoje para dar foco, tá? E eu vou te dizer as coisas principais hoje que nos faz ter alta performance na vendas. Uma delas são pessoas. 80% da venda tá ligado a relacionamento. Então, olha só, adianta muito eu conhecer de produto, sim, que é o segundo item. Mas 80% do processo da venda é pessoas, é conhecer o outro, é saber sobre o outro, é saber sobre a dor do outro, é empatia. Então, eu me dedico primeiro a conhecer sobre pessoas, né? Então, o que é isso? É sim entender que a venda, ela primeiro precisa ser um relacionamento, para depois virar uma compra. Então, o primeiro passo que você deve dar hoje na tua vida, na área de vendas, é se dedica a conhecer o outro. Pega só os 10 primeiros clientes aí, cara, e começa a fazer um estudo. Cara, eu quero saber o que esse cliente, qual o perfil desse cliente, o que esse cliente gosta, qual é a dor desse cliente. Começa a estudar ele. E mais, começa a ser cordial com ele, começa a se importar com ele. E quando você criar um laço de confiança, você já vai saber o que oferecer. E aí a segunda coisa é, esteja muito seguro daquilo que você vende. Saiba o que o seu produto ou serviço faz, o que ele transforma no outro. Não adianta, se dentro daquela pirâmide você tiver um produto que não encaixa com o teu cliente, com a dor do teu cliente, hoje não adianta vender, você só quebrou um relacionamento. Espera o tempo dele, espera um desses produtos realmente servir para o teu cliente. Cada um tem um tempo, cada um tem um tempo da sua transformação e isso é muito importante você ter essa percepção, né? E sim, ser honesto o suficiente para entender que nem todo mundo está preparado para ela no tempo que você precisa, né? Então são dois itens. Eu falo que quem quer performar na vida, quem quer vender e vender com excelência, tem que ter esses dois como excelência na vida. Joia. É incrível você falar isso, Pérola, porque assim, por exemplo, eu não vendo produtos, né? Assim, eu vendo serviços, mas muitas vezes as pessoas não compram os meus serviços, elas compram a Sabrina, né? Exatamente. Porque Confiança. elas, de alguma maneira, gostam da Sabrina, confiam no que a Sabrina fala. Então, essa coisa que você falou de relacionamento é muito importante. Porque é a primeira coisa que as pessoas compram. Às vezes a pessoa nem sabe se eu sou uma psicóloga boa, nem sabe se eu sou uma coach boa, mas elas acreditam na Sabrina que elas veem. E que elas veem muito nas redes sociais, porque hoje é muito a nossa vitrine e a gente precisa aproveitar isso ao máximo, porque é incrível, né? E elas acabam comprando você. Então, você vem com toda a sua bagagem, vem que você tem ótimos produtos, ótimos serviços, beleza. Mas elas vêm porque elas compram você. Então, isso é muito importante, a coisa do relacionamento, né? Isso é muito bacana, E né? que faz ele voltar, né? E que faz ele voltar. Todo mundo nesse momento de crise, nessa loucura, o que faz? Pega a tua carteira, a tua base, seus clientes principais que você se relaciona e vai sim
cuidar deles, né? E entenda que ele precisa de uma solução agora, ele tem problemas no meio da crise também e você precisa servi-lo. Então, esse cliente de base, ele vai ser sempre seu cliente se você focar no relacionamento. Então, não importa, ele vira o seu fã e daqui para frente ele compra o que você vender, porque ele confia em você. Então, é muito importante cuidar dele o tempo inteiro. Exato, isso é muito legal, porque assim, você consegue medir, quem vê, a gente começa vendendo, né, produtos, serviços, a gente vai se vendendo, e depois quem começa a vender a gente são os nossos clientes, né? Porque quando eles falam para o outro, Verdade. olha, fulano é boa, aquela psicóloga é boa, aquela coach é Indicação. boa, e aí é muito bacana quando você não precisa mais fazer esforço, porque as pessoas vêm te procurar. Isso é lindo. A gente sempre vai, óbvio, vai estar vendendo as coisas e tal, mas quando as pessoas começam a procurar a gente porque elas tiveram indicação de clientes nossos, isso é o melhor retorno que pode existir na vida. Com É certeza. sinal que você está fazendo um bom trabalho, porque eles estão vindo indicados por pessoas. Eu não vou indicar para uma amiga minha alguém que eu acho uma porcaria, né? Gerou transformação. E isso dá prazer por quê? Porque quando eu vendo um produto ou um serviço para o outro, eu estou vendendo uma transformação. E aquilo gerou efeito. E é tão gratificante quando aquilo que eu vendi para o outro, para uma empresa, para um cliente, transformou a vida dele, deu qualidade de vida para ele, gerou a transformação que ele estava buscando. É lindo isso. E aí ele tá tão feliz com aquilo que ele quer o quê? Ele quer que todos que estejam à volta dele sejam transformados também. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente é transformado, quando a gente compra uma coisa boa, poxa, eu tomei esse café muito bom hoje. Calma aí, eu vou indicar para minha melhor amiga, para minha mãe, para minha irmã, para os meus, para quem eu amo. E assim funciona com serviços e produtos também. Com tudo na vida, né? Exato, muito legal. É exatamente isso. O quanto a gente realmente. E é muito legal que a gente vai criando um vínculo e a gente vai criando um laço tão importante que é exatamente isso. De repente a pessoa vem, fez coaching, daqui a pouco acabou o coaching, vai fazer, falando os meus produtos, né? Aí vai fazer terapia, depois da terapia faz uma análise comportamental, depois faz não sei o que lá e tal. Porque é isso, porque ele acaba confiando, porque ele sabe que o que você entrega é uma transformação que para ele é importante, né? E aí isso me faz pensar uma outra coisa, que a gente tá falando essa coisa de mudança, de transformação e tal. O quanto a gente precisa entender aquilo que eu falei lá atrás, a gente sempre pensar 90% de tudo que eu pensei ontem, eu penso hoje, penso amanhã e tal. E que o primeiro ponto que eu preciso fazer de mudança é aqui, né? Então, o primeiro lugar que eu preciso começar a mudar é como eu penso. Porque aquele meu pensamento, ele gera uma emoção diferente, né? Porque desperta em mim uma emoção diferente, que vai me levar a ter uma outra experiência, que vai me levar a comportar de um jeito diferente e ter um resultado diferente. Então, aquilo que a gente fala, se a gente quer ter mudanças na nossa vida, mesmo que sejam aquelas mudanças que a gente fala assim, começa pequeno, mas continua com frequência, com disciplina, com determinação e tal, a gente precisa começar sempre a mudar aqui, né? Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é treinado para transformar tudo em hábito, para ele economizar energia, porque ele gasta muita energia para fazer tudo o que ele tem que fazer, né? Então, a massinha cinzenta que a gente tem aqui dentro, ele pesa em torno de 1,3 kg a 1,5 kg, mas ele gasta 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, para ele gastar menos energia, ele transforma tudo em hábito. Por isso que tem coisa que a gente simplesmente não pensa e faz. Eu não penso para escovar o dente, eu não penso para pentear o cabelo, não, né? A gente faz. Por quê? Porque já tem conexões, exatamente, já tem conexões neurais que já sabem como meu corpo simplesmente funciona, eu simplesmente obedece os comandos que vêm daqui. Só que acontece, se a gente continuar só no sempre igual, sempre igual, sempre igual, é exatamente isso que a gente falou. Eu sou 90% hoje que eu era ontem, que você amanhã. Então, se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu preciso criar novas conexões neurais, novas conexões sinápticas. Como é que eu faço isso? Através de aprendizado. Então, qualquer coisa nova, primeiro que gera um desconforto enorme para a gente, porque tira a gente da nossa zona de segurança, da nossa zona de conforto, do nosso piloto automático, que é como o cérebro funciona. Mas criam-se novas conexões neurais, novas conexões sinápticas, e aí sim eu começo a fazer mudanças. Teve um estudo que foi feito muito interessante para mostrar como o nosso cérebro funciona no piloto automático quando ele está aprendendo coisas novas. Então, colocaram eletrodos, tal, né, para fazer o eletroencefalograma, e pediram para uma pessoa fazer uma coisa que ele não estava acostumado a fazer. Pode ser qualquer coisa, sei lá, toca um violino, a pessoa nunca pegou um violino. E aí, qualquer coisa nova que ele começasse a fazer, as ondas cerebrais faziam assim, ó.
Era uma coisa assim louca. Por quê? Porque estava mexendo com tudo para ele entender o que estava acontecendo. Então as ondas ficam muito grandes e muito rápidas. Aí beleza, acabou isso, pediram para ele fazer uma coisa que ele já estava acostumado. Sei lá, escreve com a mão direita se ele é destro. Aí as ondas cerebrais ficavam assim, ó, baixinhas e tranquilinhas. Por quê? Porque esse é a zona de conforto. Esse é o piloto automático. E aí o nosso cérebro empurra a gente o tempo todo para ficar nesse piloto automático. Então a gente precisa de propósito fazer um esforço para sair disso e fazer novas conexões neurais, novas conexões sinápticas. Por isso que a gente precisa aprender algo novo. Só que se a gente não mantiver o hábito, como você falou, de fazer hoje, amanhã, depois, não é o tempo suficiente para criar uma conexão. E aí o que acontece? A gente para. Aí a gente acha que as coisas não dão resultado. Não adianta mesmo aprender a tocar não sei o quê, porque eu não aprendi. Em uma semana eu não aprendi. Não adianta aprender mandarim, não aprendi em um mês. E aí a gente vai deixando as coisas, porque a gente não deixa que elas virem hábitos no sentido positivo para estabelecer aquilo como uma rotina. E aí a gente vai parando no meio do caminho. Existem vários estudos que dizem, né, que tem alguns hábitos que levam mais de 100 dias, de 120 dias, depende da complexidade daquilo. Mas existe uma média. Exatamente. Existe uma média que diz que você tem que fazer algo por, no mínimo, 66 dias para que o seu cérebro comece a entender que aquilo é um novo hábito que faz parte do seu repertório, né? Show. Então, o quanto a gente tem o quê? Que perseverar. É o que a gente está falando. Hábitos. Hábitos de sucesso, sejam eles quais forem. Vou começar a meditar porque me faz bem. Não adianta meditar um dia e achar que esse negócio não resolve, gente, coisa chata. Não adianta. Se o cérebro nem entendeu o que é aquilo, e ele não entendeu, não conseguiu nem absorver as coisas positivas daquele hábito, porque não virou um hábito ainda, né? É só uma atividade que você fez esporadicamente, né? Então, tudo isso requer disciplina, né, Vera? A Mari colocou uma coisa sensacional aí e nos faz lembrar. É verdade, ou você aprende por repetição, ou você aprende por um grande impacto emocional, né? Um forte impacto emocional. E isso é uma verdade, isso acontece mesmo. Às vezes o cara não emagrece, não consegue, e aí ele tem um problema sério, se vê no leito da morte, entre a vida e a morte, e aí quando ele volta, ele fala, cara, agora eu vou emagrecer, e emagrece, porque aquilo foi tão terrível para ele, e vira um mindset e ele vai, né? Então, um grande impacto também faz uma grande mudança de vida. Pois é, mas é ruim imaginar que a gente às vezes espera sem querer, inconscientemente, uma porrada da vida para a gente mudar, né? Então, se a gente entender que mudar hábitos, criar novas coisas, aprender coisas novas me faz pensar diferente e ter resultados diferentes, por que eu preciso levar uma porrada da vida para falar, cara, agora eu mudo ou eu morro, né? Se for uma coisa mais traumática, né? Então, eu preciso realmente, é isso que a gente fala, a gente precisa começar a ficar atenta. Quais são os meus comportamentos? Quais são as minhas emoções? Quais são os meus sentimentos? Tudo isso está falando de quem eu sou, né? Então, assim, a gente precisa começar a se olhar para falar assim, peraí, se eu não estou tendo resultado, por que eu não estou tendo resultado? Qual é o meu comportamento? Qual é o sentimento que eu tenho? Qual é a emoção que isso está me gerando? E aquilo que a gente falou, se a gente não fizer mudanças, se a gente não mudar a tática, a estratégia, a gente vai continuar chegando lá no final com o mesmo resultado. Se é um resultado de merda, vai continuar sendo a mesma coisa, né? Não vai cair do céu o resultado. Só que a gente fica esperando isso. Às vezes assim, não, eu só vou mudar o dia que, cara, ou você muda ou você morre. Que tristeza isso, né? Complicado é verdade, isso. É verdade. A Andresa escreveu aqui, só com muita motivação eu continuo. Também é um caminho. E a sacada é você entender se perceba, quais são as coisas que te motivam, quais são as coisas que te levam. Uma das perguntas que eu quero fazer para a Sabrina, e que tem muito a ver com essa pergunta, é o que te faz hoje subir essas montanhas tão altas, né? Pouquíssimas mulheres fizeram, né? E tem um desafio tão grande, né, Sabrina? O que te leva a não parar, focar e te dar essa auto-performance tão grande nesse desafio? Você falou isso, Pérola. Eu lembrei de uma frase de um livro que eu estou lendo, do Napoleão Hill, que é show de bola, que chama Quem Pensa Enriquece, né? Ele fala o seguinte, que não pare antes de você chegar ao seu objetivo. Porque se você parar antes de alcançar o que você quer, você é um fujão. E um fujão nunca vence, mas um vencedor nunca foge. Me fez lembrar isso. Porque o que eu quero dizer com isso?
motivação é pessoal e intransferível, né? Então, assim, o que me motiva não é o que motiva você, tanto que às vezes quando eu conto o que eu faço, as pessoas falam, nossa, jura que você acha isso legal, né? Aquilo que eu sempre falo, ficar sem tomar banho, usar um banheiro Sim. esquisito, dormir com gente que eu nem conheço na barraca, Vou né? contar os detalhes. Exatamente. Eu já contei em várias lives os detalhes, Vários. mas né, não é esse caso aqui agora. Mas o que acontece? Para mim, é muito a coisa do, autoconhecimento mesmo, porque as montanhas me propiciaram um nível de autoconhecimento que eu não tinha antes. Porque lá eu entendo até onde eu posso ir, até onde a minha mente está me parando. Porque o que para a gente em primeiro lugar não é o corpo. O corpo só obedece à mente. Se a mente fala, cara, você não dá conta não, para. O corpo vai parar, ele fica cansadíssimo. Agora, se a minha mente fala, cara, vai. O nosso corpo pode estar capenga, mas a gente tem vários exemplos no esporte disso. Vários, Lembra, eu não lembro daquela mulher, aquela que chegou toda troncha, não lembro o né? nome dela também. Exatamente. Aquilo é um exemplo. O corpo dela não respondia mais. A Mas o mente que ela dela que manteve? A mente dela estava assim, cara, continua, mais um passo, você vai chegar, você se comprometeu a isso. O corpo dela, ela chegou toda torta, porque o corpo dela já estava todo errado. Então, as montanhas me dão muito isso, um autoconhecimento de até onde a minha mente me leva e até onde, em que ponto ela me para e fala, chega, aí você não dá mais conta. Então, é um autoconhecimento muito grande. E aí vem atrelado a coisa do desafio, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio, então as montanhas me desafiam muito, mas é um desafio meu comigo mesma. Eu não fico brigando com ninguém, nem competindo com ninguém. É comigo mesma. Então é realmente assim, um aprendizado muito grande de quem é a Sabrina, até onde a gente pode ir, e o quanto eu me esforço para alcançar aquilo que eu coloquei como meta e como objetivo. Que, aliás, era uma outra coisa que eu ia falar com essa coisa de vendas, né? O quanto a gente precisa ter metas e objetivos que sejam desafiadores e motivadores, que é o que a gente está falando. Porque senão a gente não vai. A gente não. Para que eu vou fazer isso? Se isso não me motiva, se isso não tem nada de desafio para mim, para quê? Né? Uma das coisas muito loucas, assim, a gente começa uma entrevista na área comercial, né? Falando assim, e como é lidar com as metas para você, né? É uma pergunta muito comum numa entrevista hoje, né? Nesse meio comercial, né? E as pessoas, tem muitas pessoas que falam sim, tem muitas pessoas que falam que essa é uma coisa que é muito difícil. Mas se você parar para pensar, a gente precisa de meta em todos os aspectos, né? Eu preciso sim ter uma meta para alcançar um resultado na minha vida de vendas, mas eu preciso ter metas para minha vida financeira, para meu relacionamento, para os meus filhos, enfim, para todo o meu projeto de vida. E é essa meta que te leva ao resultado. Porque se você tem uma meta e essa é a cereja do bolo, pega essa, Andresa, o foco, a motivação é você entender o que te vai fazer chegar até lá, o que não vai deixar você parar em nenhum momento, sabe? Então estabelece isso. Eu tenho os meus motivos, sabe? Pode chover, fazer tempestade, sim, de vez em quando eu desanimo e eu me dou uma horinha lá, uma manhã. Sim, curta a minha solidão, curta a minha tristeza e daqui a pouco eu falo, cara, eu tenho uma meta e tenho um objetivo e segue. É pra frente que eu olho. Então é isso. A pegada é, cara, coloca um objetivo, uma meta na sua vida, entenda qual é a coisa que vai te fazer não parar quando tudo der errado. Exatamente. E aí isso é muito legal que a Mari está falando, que é o que a gente fala muito em coaching, que é propósito inabalável. Qual é o seu propósito inabalável? Então, até complementando a resposta anterior, que é aquela coisa assim, que eu falo que é um autoconhecimento muito grande para mim, né, as montanhas, e um desafio muito grande, mas isso tudo, claro, esse é a primeira coisa que me motiva, porque é para mim, né? Mas o que me deixa muito feliz é saber que toda essa bagagem que eu ganho na montanha, eu chego aqui e eu consigo impactar as pessoas, porque é o que eu quero. O que eu tenho vontade, o que é para mim uma coisa que me motiva muito é poder ajudar as pessoas, seja do jeito que for. Sabe, se eu puder pegar um cliente meu de terapia, de coaching, para pensar numa coisa, fazer uma pequena mudança, eu já ganhei o meu dia. Show. Então, todos esses aprendizados da montanha, essa bagagem que eu trago de lá, eu ganho em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, mas eu sei que com esse aprendizado todo, eu consigo impactar a vida das outras pessoas. E isso é uma coisa que me motiva loucamente, né? Porque isso é um dos meus propósitos e missões de vida. É realmente ajudar as pessoas a enxergarem o que elas têm de melhor, o que elas têm de
mais bonito, qual é a melhor versão delas. Uma vez eu falei isso para uma amiga minha, né? Falei assim, cara, eu quero motivar as pessoas, eu quero que as pessoas extraiam o melhor delas e tal. Ela virou para mim e falou assim, Sabrina, para! Ela falou assim, as pessoas nunca vão fazer as coisas que você faz. Nunca vão ser como você. Eu falei, gente, mas quem está dizendo que eu quero que alguém seja igual a mim? Quem tem que ser igual a mim sou eu mesma, sou eu, né? O que eu quero é que as pessoas encontrem as suas montanhas, que as pessoas encontrem os seus desafios, as suas motivações, para que elas busquem algo maior e saiam dessa coisa que a gente falou, dessa repetição de comportamentos iguais, pensamentos iguais, resultados iguais. É isso que as pessoas precisam mudar. E elas só vão fazer isso se elas se desafiarem, se elas saírem do piloto automático, se elas saírem daquela rodinha do hamster, que a gente fica ali no furô de cocô quentinho que eu falo, que é a nossa zona de conforto. É uma merda, mas é quentinha. Mas é Então, quentinha, a é gostosinho. é quentinha, a gente vai ficando ali no gostosinho, no quentinho, mesmo sendo uma merdinha, né? Então, a gente precisa fazer um esforço para sair disso. Mas eu só saio quando eu me conheço a ponto de saber o que me desafia, o que motiva e por que eu estou fazendo isso, né? Sensacional. Que sacada. E só para você entender, você que está chegando agora, final do mês vai ter uma super aula, né? Um webinário. E vão existir várias mulheres aqui envolvidas. A Mari que está aqui, a Sabrina. E esse pouquinho desse spoiler que a gente está dando aqui hoje, você vai encontrar muito mais nessa aula, né? E com certeza as meninas que estão aqui vão colocar ali um Telegram que você pode seguir, uma página que você pode nos seguir. E a arquitetura da prosperidade, com certeza, se faz sentido para a tua vida, toda essa transformação, vem com a gente, tá? Marca aí na sua agenda. É bem legal você falar isso mesmo, Pérola, porque toda essa história que a gente está contando é porque a gente quer exatamente levar essa galera com a gente. Se a gente falar arquitetura da prosperidade, é o que? A gente está construindo a prosperidade, né? Ajudando a colocar tijolinho nessa parede e cada um vai se identificar com uma forma de trabalho, com uma pessoa, por isso que nós somos várias. Então, sou eu, Pérola, a Mari, a Michele, e cada uma tem um perfil, cada uma tem uma especialização, tem uma finalidade. E isso é muito legal, porque são pessoas diferentes, que pensam diferente, mas que estão ali com o propósito que? De ajudar as pessoas. Opa! Oi! A gente começa a falar de desafio, a gente começa a falar de montanha, vai ficando tudo animado aqui. O que acontece? O negócio se empolga. Então, assim, a gente vai falar, são várias. Eu estou aqui falando e colocando aqui, gente, sorry. Então, assim, a gente vai falar sobre vários assuntos e a gente tem pessoas especializadas em áreas diferentes. Então, a gente tem consultora, a gente tem mentora, a gente. Ih, vai cair, tá escapando aqui. Enfim, vou ficar segurando. Então, a gente tem mentora, consultora, psicóloga, especialista em venda. A gente tem pessoas de diversas áreas para que ajude a gente exatamente a pensar nessa coisa toda, de como é que eu tenho mais realização lidando com tempo, dinheiro, energia, saúde, relacionamento. Então, vai ser dia 27, um webinário que a gente vai fazer, só que a gente vai soltar todas as informações lá no nosso grupo do Telegram. Como é que as pessoas fazem para entrar, Pérola? Vamos colocar o link aqui no Telegram, mas é a arquitetura da prosperidade. E já já as meninas colocam, tô vendo que a Mari está por aí, daqui a pouco ela fixa, coloca o link, com certeza. Entendi. Tá, eu vou ficar continuando segurando aqui, porque agora resolveu escapar, não fica mais. Mas tudo bem, vamos segurando aqui, e tá tudo certo. Tá, mas me fala um pouquinho assim, voltando para a nossa questão de vendas, como é que existe alguma coisa assim? A gente está falando de metas desafiadoras e tal, que a gente sabe que o mercado exige isso das pessoas da área de vendas e tal. Mas como é que a gente pode traçar uma coisa de mínimo? O que é um mínimo aceitável, por exemplo, para pessoas que vendem produtos, serviços? Como é que você diria isso, Pérola? Isso é muito relativo, né? Mas uma das coisas que você tem que aprender a lidar muito hoje é a expectativa de uma empresa, se você está no mundo corporativo, né? O mínimo aceitável para a empresa e o mínimo aceitável para você, pessoa. E quando você tem um empreendimento, eu, empresa, ou você, ó, empresário, tá aqui e tal, entenda que quando você faz uma meta, você faz sempre uma meta não pensando só no teto, uma meta também pensando nesse mínimo, né? Geralmente eu uso 30% abaixo, mas entenda como pessoa que essa meta, ela pode ser a que supre
as necessidades básicas, custos fixos e te dar ali uma alçada para poder continuar. Isso é muito relativo, depende do negócio que a gente está falando. Mas como pessoa e pensando em equilíbrio, estabeleça uma meta hoje aceitável para você mínima, e isso é muito importante para que você não entre em conflito o dia que você não conseguir alcançar aquele resultado. Cara, eu não alcancei o meu teto, mas eu alcancei o meu mínimo e tá tudo bem, tá? E se não alcançou nem o mínimo, tá tudo bem. A gente pode sim recuperar. E não pense mês a mês, pense a um todo, tá? Às vezes eu não recuperei, isso acontece muito com quem trabalha com grandes contos, isso eu vivo muito. Às vezes você não bateu uma meta ali, recuperou, não conseguiu num mês, e daqui a pouco você estoura no outro mês e bate a meta de um semestre, de um trimestre. Então pense ao longo prazo também. O brasileiro tem dificuldade de pensar ao ano, né? Mas pense assim que dói menos para você, né? Pense na sua meta ao longo prazo. É legal você falar isso porque me fez lembrar aquela coisa assim de mira na lua, que se você não acertar lá, pelo menos você está nas estrelas, né? Você acerta nas estrelas. É meio isso mesmo, né? Parece uma coisa meio de. Parece uma coisa meio de, eu tô ali me satisfazendo com que eu consegui isso. Não, é porque às vezes a gente coloca realmente uma meta muito alta, né? Então, se eu chegar lá, eu tô no lucro, mas se eu não chegar, eu já alcancei muito mais do que se eu tivesse mirado aqui baixinho. Porque o ser humano tem a tendência a se acomodar, né? Então, se eu miro aqui baixinho e eu atinjo, eu relaxo, né? E aí, pra quê? Eu já consegui mesmo. Agora, mira lá em cima. Porque daí, se eu não chegar lá em cima, eu com certeza caminhei muito mais do que se eu tivesse colocado a meta aqui embaixo, né? E é o não que você falou. E não desista. E não desista. Não conseguir um mês, isso não quer dizer que, acabou pra mim, não dá mais tempo. Dá. E sempre dá. E a estratégia é não parar. É igual quem faz concurso. Cara, o cara presta uma vez, duas vezes, eu falo que é o tempo, sabe? Na terceira, na quarta e lá na quinta ele passa. Eu vi que a Vivi entrou aí, era uma grande concurseira, hoje já está bem estabelecida, já passou em todos os seus concursos, mas ela passou um ano estudando, emprestando, e uma vez chegou o dia dela. E assim funciona nos nossos negócios também, né? Eu vou tentando, fazendo, lembra da constância. Eu vou, e uma hora eu atinjo. E tá tudo bem quando eu atinjo, né? Não é regra ser todos os meses. Exatamente. E uma coisa que é legal é a gente aprender a celebrar as conquistas. Porque também, porque a gente está falando muita coisa assim, coloca meta, sobe, vai, não sei o que e tal. Só que às vezes a gente esquece que é importante a gente celebrar. Porque senão a gente fica sempre com a sensação de que eu estou devendo, preciso fazer. Vira aquele sabotador hiperrealizador, né? Que a gente fala. Que é sempre assim, é resultado. Porque daí assim, é resultado. Eu sempre preciso entregar mais. Terminei o negócio, faço outro. Calma, vamos fazer. Mas primeiro celebre as conquistas, curta o que você já atingiu e depois a gente parte para a próxima. Não é acomodar, mas é realmente celebrar. Até porque a celebração das conquistas gera dopamina. E dopamina é uma coisa muito boa porque meio que vicia o cérebro numa coisa gostosa, porque me coloca para cima, me deixa animada. Então, celebrar as conquistas é a gente realmente gerar dopamina para o nosso cérebro. E aí a gente fica muito mais animada, né? Então, isso é importante também. Na nossa equipe, a gente tem uma super buzina, sabe? O negócio é tão sério pra gente comemorar que a hora que alguém vende uma coisa, pode ser pequena, grande, não importa qual é o tamanho, não importa o que é, a gente tem uma buzina daquela super escandalosa, tal, que é para comemorar com força. Não importa o tamanho, o importante é você comemorar. Não importa que foi um pedacinho da sua meta ou se foi a metade da sua meta, comemore. E é isso que vai acontecer. Você vai gostar tanto disso que você vai querer fazer mais. Exatamente. E aí, falando, gente, até para quem não viu, a Mari colocou o link aqui do Telegram, que a gente falou que a gente vai dar as informações lá no grupo de Telegram, a gente vai dar as informações sobre o webinário, sobre quais aulas vão acontecer, quando vão acontecer, quem vai dar aula, mas a gente vai falar lá pelo nosso Telegram mesmo. Na nossa bio já tá também, né, amiga? Na nossa bio já tá o Telegram, né? Ah, entendi. Tá, acho que eu não coloquei, mas enfim, né? Tá ali, e aí a gente também, então, na bio, a gente vai colocar, porque realmente a gente vai fazer todos esses avisos lá pelo Telegram, né? Perfeito. Pelo Célia, tá me dando oizinho. Certo. O que mais?
Que é isso, Pérola? O que mais que Como você tem estamos bem? Dá para ir fundo aqui? Ainda dá pra gente ter mais aí uns 7 minutinhos. Ah, adoro, vamos mais. Então vamos lá, fazendo o resumão ali, né? Que é muito importante. Eu vi que chegou uma galera nova ali, né? A gente tá aqui falando sim sobre o equilíbrio da vida, né? E como performar, respeitando todos esses papéis que a gente tem. É muito importante que você performe sim, mas é muito importante que você lembre que você precisa ter a responsabilidade de ser sim todos os seus papéis com muito louvor, né? Então eu preciso ser a mãe, eu preciso ser a filha, eu preciso ser a esposa, e isso gera esse equilíbrio entre as áreas. É bom você lembrar bastante disso, porque performar não é deixar de ser mãe, deixar de ser esposa, abrir mão de tudo isso para ser quem você é com um excelente resultado. Muito pelo contrário, essa é uma das coisas que eu vejo muito de erro. As pessoas chegam lá na frente, abrem mão de muita coisa, e quando elas alcançam o seu resultado, elas estão infelizes, porque elas perderam muito no caminho. Então, que a arquitetura da prosperidade quer te ensinar a ter alta performance, trazendo sempre equilíbrio com todas as áreas da sua vida. Exatamente, isso é muito legal porque é o que a gente está falando o tempo todo. Porque senão às vezes as pessoas ouvem muito essa palavra, performance, alta performance. Tem gente que já tem 5 minutos quando ouve isso, né? Que Sim, acha que é aquela coisa, pronto, lá vem o povo, faca nos dentes, sangue nos olhos. sim, Ah, sim. ok, a gente até pode ser, não vamos dizer que a gente não é em algumas coisas, mas a Uhum. gente está falando muito a coisa realmente do equilíbrio, né? Então, é a gente saber equilibrar todos os lados da nossa vida, todos os nossos pratinhos, porque a gente não é uma coisa só. Se a gente focar só num ponto, os outros vão ficar capenga. Aquela coisa, é o tripé, tirou um pezinho, vai cair esse banquinho, não vai ficar em pé. Então, às vezes a gente tá mais faca nos dentes numa coisa, depois a gente foca mais no outro. Então, a gente realmente ter esse equilíbrio em todos os lados da nossa vida, lembrando sempre daquela coisa que a gente falou de ter metas e objetivos desafiadores, estabelecer os hábitos de sucesso que a gente falou, né? Ter disciplina para alcançar, entender qual é o meu propósito inabalável. A gente sabendo essas coisas, cara, é só sucesso, né? Porque daí a gente começa a mexer com aquilo que a gente falou, mudar os nossos comportamentos através da mudança de pensamentos, porque eu vou gerar uma emoção diferente, enfim, né? Então eu acho que A Mari colocou muito legal. Energia, tempo e dinheiro. É isso aí. Essa é a nossa proposta. Não dá só para ter dinheiro e chegar lá na frente ter muito dinheiro e não ter essa energia e perder todo esse tempo, né? Perder tua família, perder tua saúde, enfim. E é possível ser muito próspero com todos esses ingredientes aí em equilíbrio. com certeza. Então é isso, gente. Acho que a gente já, né, não teve nenhuma pergunta, Fechou. acho que a gente já pode ir fechando, mas então só reforçando. Deem uma olhada, a Mari me lembrou, tá na minha bio, sim. É que tá lá no Linktree, a pessoa entra e tem lá, vai para o nosso Telegram. Arquitetura Se, da se prosperidade. inscrevam, entrem lá no nosso Telegram, porque a gente vai colocar todas as informações lá desse webinário, que vai ser show de bola, com Maravilhoso. 4 pessoas feríssimas, cada Vai uma ficar no seu gravado, ramo. vai ficar Exatamente. gravado, vai estar no Telegram. Exatamente. Então, assim, entrem lá que a gente vai sempre colocando vídeos, colocando novas informações e falando então sobre como vai ser esse webinário, que a gente vai ajudar vocês então a terem mais prosperidade na vida, a construírem aí essa prosperidade. Certo, Pérola? Isso aí, gente. Obrigada para você que ficou aqui. Eu vi muita gente comentando, muita gente interagindo. Obrigada por isso, Andrese, a galera toda que está aí. Obrigada, Mari, pelo apoio, né? Nos apoiar hoje. A Mari que está de apoio aqui. Equipe é isso, gente. Equipe é toda hora todo mundo junto, um apoiando o outro, né? E tem tudo um Exatamente. bastidor por trás de tudo isso para acontecer, É, né? E exatamente. não é pouco. Obrigada por Eu todo também mundo que me eu ajudou. queria agradecer as pessoas que estão aqui. A Andresa é uma fofa, ela está sempre comigo. Pensa uma pessoa que mora no meu coração. Essa pessoinha, né? Ela e a Márcia são duas queridas que me acompanham sempre, que assim, elas moram no meu coração. Lucélia passou por aqui, eu vi que um monte de gente, um monte de amigos. Então, assim, muito obrigada para quem ficou até agora, para quem acredita na gente de verdade, que a gente faz isso realmente com coração e que a gente quer realmente ajudar todo mundo a performar, a crescer, a ter prosperidade, a ser feliz, porque gente feliz não enche o saco dos outros. Então vamos ser felizes, né, Pérola? É isso aí, galera. E curte lá o seu namorado. Feliz dia do namorado para quem tem ele hoje. Aproveita, corre lá e Exato. curte, porque dá tempo, hein? É isso aí. Gente, Um beijo, beijo, gente. até Muito mais. obrigada. Até mais.